E quando a gente estuda as hierarquias angelicais, principalmente a hierarquia angelical do Moisés Maimônides, tá? Que é um sábio judaico medieval, a gente vai entender que, agora a gente está indo para piração, tá, meus amigos? A gente vai entender que cada dimensão dessa em cada dimensão dessa habita um tipo de ser, ok? Em cada dimensão dessa habitam certas entidades, certos seres. As classes angelicais, que são os seres espirituais que Deus criou, que são uma espécie de inteligências artificiais que rodam na cloud, essas inteligências artificiais, que são os anjos, habitam em cada uma dessas dimensões. Teoricamente, o ser humano habita na dimensão 3, porque é a altura, largura e profundidade, ou habita na dimensão 4, porque a gente vive numa dimensão onde nós percebemos a altura, largura, profundidade e o tempo. Então, teoricamente, a gente habita na 4ª dimensão. Mas existem seres que habitam na 5ª, na 6ª, na 7ª, na 8ª, na 9ª e na 10ª. Ok? Perfeito? Agora, como é que pode ser aberta uma comunicação entre uma dimensão e a outra dimensão? É aí que está o grande detalhe. Assim, a gente volta para a física. Aí a gente vai ter uma dupla dinâmica sensacional, que quem assistiu os filmes do Thor, principalmente o primeiro, já estudou isso, né? O primeiro filme do Thor é diferentaço. Acho que o segundo também, porque eles são dirigidos pelo Kenneth Branagh, que é um cara apaixonado por Shakespeare, alto nível, tá? Inclusive, o primeiro filme do Thor é um filme altamente evangelístico. O Thor tá como Jesus ali total no filme. Inclusive, ele expira e ressuscita, ok? Então, meus amigos, surgiu na física 2 gênios, né, da física, e um era o próprio Einstein e o outro era o Rosen. E o Einstein e o Rosen criaram a ponte de Einstein-Rosen, né? Foi uma solução que criada para as equações de campo do Einstein, tá? Então, o Einstein e o Rosen, eles criaram a ideia de uma comunicação entre diferentes espaços do universo, uma espécie de portal, tá? Uma espécie de ponte, né? Através dos estudos de Nathan Rose e do Albert Einstein, tá? Então, aí surgem as pontes de Einstein-Rosen que conseguem conectar lugares diferentes do universo ou, em tese, poderiam conectar diferentes dimensões do universo, tá? Então, é isso que o John Archibald Wheeler, que é um outro ganhador do Prêmio Nobel, chamou de wormhole, ou buraco de minhoca, beleza? E aí você entende que, através dessa conceituação, você pode imaginar a comunicação entre diferentes dimensões, ok? Agora pense comigo. Preste muita atenção, tá? Eu estou tentando ao máximo fazer o assunto ficar mais simples para você, tá? A Bíblia diz que o inimigo, ele estava no Monte Santo de Deus, né? Andava entre as pedras afogueadas, estava revestido de pedras preciosas. Eu estou me referindo à Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 28, a partir do versículo 9. E a Bíblia vai nos dizer que esse anjo, que a Bíblia dá a patente dele, querubim ungido da guarda, né? Patente poderosíssima, né? Esse querubim, ele conseguiu convencer uma terça parte dos anjos, 1/3 dos anjos, a criar ali uma tentativa de tirar Deus do trono. Mas por causa disso, eles foram expulsos do céu, ok? Eles foram expulsos do céu. Todo mundo conhece isso.
O próprio livro do Apocalipse explica isso quando fala o dragão, com a sua cauda, arrebanhou 1/3 das estrelas e foi lançado por terra. Ok? Entre nós aqui, o que significa isso? Significa que seres espirituais que habitavam na 10ª dimensão espacial, onde Deus habita, esses seres foram expulsos de lá e lançados nas dimensões mais inferiores. Vamos supor que o inimigo, mais 1/3 dos anjos, que habitavam na 10ª dimensão, foram lançados para a dimensão 1. Ficaram presos ali no plano chapado. E isso é muito interessante, porque Jesus, ele cita um pouco essa... Ele cita um pouco essa ideia desse trânsito no mundo espiritual, porque Jesus explica o que acontece quando um espírito ele sai da pessoa. E Jesus fala exatamente isso quando ele conta uma história que é impressionante, tá? Que é a história que Jesus vai contar em Mateus 12:43. Ele diz o seguinte: quando um espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então ele diz: voltarei para minha antiga casa de onde eu saí. Se ele volta para sua antiga casa e a encontra adornada, porém vazia, ele vai e chama outros 7 espíritos piores do que ele, e o segundo estado da pessoa é pior do que o primeiro. Perfeito? Eu estou falando tudo isso para explicar o que acontece nesses shows e o nível que a gente está vivendo no mundo hoje. E o que está acontecendo. Eu estou explicando para você o que está acontecendo no mundo hoje, meu amigo. Ninguém vai te explicar o que eu estou te explicando aqui. Tá? Estou fundamentando com notícia, com física, com teologia, com grego, ok? Preste muita atenção. Se, tudo aqui é uma hipótese que a gente está montando, presta atenção. Se Deus retirou o inimigo lá do céu e jogou para as dimensões inferiores, aqui é uma estrutura de física, tá? O que significa? Quando ele desceu da dimensão 10 e ele foi para a dimensão 1, ele perdeu a energia. Para você subir, você tem que usar energia. Para descer, você libera energia. Ok? É assim que funciona a lâmpada. Tá? Se você entende como é que a lâmpada funciona, você vai entender a dinâmica do mundo espiritual. Como é que a lâmpada funciona? A lâmpada é um recipiente de vidro que tem um gás dentro. E dentro desse recipiente de vidro fica saindo um impulso elétrico, que dá energia para o elétron. E quando o elétron ele recebe energia, ele sobe na eletrosfera, nas camadas. Aí tem gente falando, não entendi, não foi para o colégio, você não foi para a escola. Porque todo mundo que foi para a escola estudou química e física. Se você não está entendendo, você não foi para a escola. Ou você foi para a escola e ficou dormindo e deu um jeito de passar de ano. Tá? Eu estou te explicando de um jeito simples o que te ensinaram durante 10 anos da tua vida na escola. Entendeu? Tranquilo? Então presta atenção, como é que a lâmpada funciona? Tá? Pela ideia da conservação de energia. Quando o gás que está dentro da lâmpada recebe um impulso elétrico, os elétrons sobem de camadas. Só que aí, o que acontece? Esses elétrons depois, eles vão liberando energia e vão descendo de camada, voltando para o original. Quando o elétron recebe energia e sobe de camada, ele ganhou energia. Quando ele desce, ele precisa liberar energia. E ele libera essa energia em forma de luz e calor. A lâmpada acende e esquenta. Tá? Nada é criar, a energia não é criada nem destruída, é a conservação da energia. Então você tem que liberar essa energia. Para subir, você tem que receber energia. Para descer, você tem que liberar energia. Perfeito? Então o que aconteceu? É por isso que Jesus fala na Bíblia, veja o inimigo caindo do céu como um relâmpago. Por que como um relâmpago? Ele está descendo do céu, que ele foi expulso, e para poder descer das dimensões espirituais, ele está o quê? Liberando energia. Então ele desce como uma bola de luz. Ele desce liberando calor e luz, ok? Veja o inimigo caindo do céu como um relâmpago, diz Jesus no Novo Testamento. É exatamente isso.
Então preste muita atenção, tá, pessoal? Eu tô te dando uma aula aqui que vai fazer você entender o que é o mundo hoje, tá? Preste muita atenção. Quando o inimigo, junto com 1/3 dos anjos, saíram do céu e foram para a primeira dimensão linear, ficaram ali restritos àquilo ali, eles precisavam achar uma maneira de sair dali, tipo escapar dali. Só que para escapar dali, eles precisavam de energia, ok? Só que eles não tinham de onde retirar essa energia por conta própria. E aí, o chefão deles, que a Bíblia chamava de o sinete da sabedoria, o mais sábio de todos, ele que ajudou o Deus eterno a construir o universo, que é o arquiteto do universo, e mais uma vez eu já falei para você, o arquiteto não é dono da obra, o engenheiro não é dono da obra, o mestre de obra não é dono da obra, nem o peão de obra é dono da obra. O dono da obra é quem está pagando. O dono da obra é Deus. E Deus colocou um arquiteto para ajudar a construir essas 10 dimensões espirituais. Ou essas 10 dimensões físicas, pela teoria das cordas, se é que a teoria das cordas é verdade. Perfeito? Então, esse chefão do mal, ele conhece as dimensões espirituais e ele conhece a estrutura física das dimensões espirituais. Só que ele precisava de energia. E aí eu te pergunto, adianta você conhecer de mecânica de carro e o carro não ter gasolina? Não adianta nada. Imagina que você está vindo com o carro, o cara é o maior mecânico de automóveis do planeta Terra. Aí ele está vindo com o carro, de repente o carro, puf, para de funcionar. Aí a esposa dele pergunta, você é o gênio aí, né? Você é o gênio da mecânica de automóveis, você vai saber como resolver isso. Aí ele fala, deixa comigo, minha esposa. Aqui, ó, isso aqui eu mato no peito, é comigo. E aí ele olha o carro e fala, puxa vida, na verdade o problema do carro é pane seca, tá sem combustível. Adianta o cara ser o melhor mecânico de automóveis da história, mas o carro tá sem gasolina? E ele não tem gasolina? O cara tá no meio do nada e o carro para. Ele fala, deixa comigo, que eu sou o chefe dos mecânicos. Aí ele olha o carro e fala, puxa vida, o problema não é mecânico, o problema é a gasolina, é a energia. Sem energia o motor não funciona. Sem energia você não consegue abrir uma ponte de Einstein-Rosen. Sem energia você não consegue abrir um portal de comunicação entre uma dimensão e a outra dimensão. Ok? Beleza? Então, o inimigo, mais 1/3 dos anjos, eles sabiam como abrir a porta, mas precisava de energia. Quando eu falar porta, eu estou falando portal. Quando eu falar portal, eu estou falando uma ponte de Einstein-Rosen, ok? Ou um Stargate, ou um wormhole, um buraco de minhoca, beleza? E aí, então, o que ele fez? Ele precisou pedir ajuda para alguém. Imagina um leão preso numa jaula. O leão dentro da jaula, ele é muito forte. Mais forte que o ser humano, tem muito mais força que o ser humano. Pode acabar com o ser humano em poucos segundos. Mas, se o leão não tiver a chave para abrir a porta, não vai adiantar nada a sua força. Então o leão estava ali dentro da jaula e passou alguém distraído. E o leão falou assim, ó, aí você pode me ajudar aqui a abrir a porta? Aí o cara falou, mas eu não sei onde está a chave do cadeado. Aí o leão falou, mas eu sei onde está. A chave está naquele armário ali, ó. Você pode pegar a chave e abrir o cadeado aqui para mim? Aí o cara falou para ele assim, poxa, meu amigo, mas se eu abrir essa porta aqui, eu vou ser a tua janta, né? Você vai me jantar. Não, poxa, vou fazer um combinado contigo. Muito pelo contrário. Se você pegar a chave naquele armário e abrir a porta para mim e eu sair, eu não vou te devorar. Eu vou fazer um combinado contigo. Eu vou te dar muito poder, glória, porque eu tenho capacidade de te dar isso. Ou seja, Mateus 4, o inimigo pega Jesus, leva ao monte mais alto da terra e diz para ele, olhe, todos os reinos da terra são meus, todos esses reinos te darei se prostrado me adorares. E aí, o que Jesus respondeu? Arreda-te, inimigo, porque só está escrito que só o Senhor teu Deus adorarás e só ele servirás. Ou seja, o inimigo, ele foi lançado na primeira dimensão, da 10ª para a primeira, ou da 9ª para a primeira, talvez, que a 10ª é Deus, e ele ficou preso ali.
Aí passou alguém ali, ele falou, me ajuda aí, pô. Sabe quem é esse cara que passou? Eu vou te dar o nome dele. É o nome do pai e do filho, ou do pai e do neto. São dois caras, Caim e Tubal-Caim. Foram esses dois caras que abriram a jaula do leão. Porque o leão mostrou para ele onde estava a chave e como abrir a chave. Beleza? Conseguiram entender a história? Estou te contando a história do mundo, só que numa versão espiritual, usando um pouco da física.